Bom dia com Jesus. Somente crer, tudo é possível. Nós vamos ler uma escritura no livro de Eclesiastes, apenas o primeiro versículo do capítulo 5. Hoje nós temos um culto especial e o povo está animado, rapaz. A gente falou que alguém ia tomar uns puxão de orelha, veio todo mundo. Que bom. Aproveitando enquanto estamos em pé, vamos fazer essa leitura, né? O textuário nos diz vários conselhos práticos. Vários conselhos práticos. Mas nós queremos tomar apenas essa expressão do primeiro versículo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos repetir? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Somos muito gratos ao Senhor por esse novo dia, esta nova manhã e esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Estamos na tua casa, temos vindo com um único propósito: ouvir a tua palavra, aprender de como proceder de uma maneira melhor, mais agradável ao Senhor, mais agradável ao teu Espírito Santo, a quem nós devemos tudo o que somos. Então pedimos ao Pai, sê conosco nesta manhã. Oramos agradecidos por tudo no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Podeis assentar. Pois bem, meus amados, nós prometemos meditarmos hoje na escola desse domingo de manhã a respeito da ordem da igreja. Porque temos aprendido com o profeta restaurador da palavra que há 3 coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja. A ordem da igreja, incluindo-se a ordem do culto, a música e a liberdade que o Espírito Santo tem para falar. Não vou pregar sobre tal assunto hoje, porque a família do fulano de tal está na igreja e ele é o maior contribuinte. Então, entendeu? Vou reservar isso aqui. Não. O Espírito Santo tem que ter liberdade para falar. Doa onde doer, não é isso? Então o profeta tem nos ensinado que são essas 3 coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja. A ordem da igreja, incluindo a ordem do culto, a música e a liberdade. Agora eu quero dizer aos irmãos que nós estamos num salãozinho muito pequeno, muito restrito o local, né? E mesmo tendo ali aquele tapa-vista, digamos assim que dali para lá é o átrio, não é? Do tapa-vista para cá é o santuário. Mas por ser muito pequeno, se conversar alto ali,
mesmo por trás do tapa-vista, mas, entendeu? Enche, né? Enche o salão porque é pequeno. Então, eu acho que nós deveríamos, quando entrar por aquela porta, se vamos encontrar um irmão ali, naquele lugarzinho que temos como um átrio, estreitar a mão dele se desejar e falar baixinho, Deus abençoe. Não é isso? Deus abençoe. Fazendo isso com reverência ao nosso Deus, com respeito a Ele. Olha, nós acabamos de ouvir uma mensagem aqui que nós podíamos ir embora. Né? Veja o que Maria Madalena fez. Né? O que ela sabia. Então, amados, eu pensei assim, eu vou ter que falar sobre a ordem da igreja, porque só a minha voz não vai resolver, só o meu pedido não vai resolver. Então, vamos ouvir o profeta. Vamos ouvir o assim diz o Senhor. Amém. E como o irmão Brana disse sobre a mensagem, o sinal, né? Que foi a mensagem mais sobressalente do seu ministério, e Deus disse para ele, vai, ponha isso no povo. Então ele disse, agora está com vocês. É vocês e Deus, né? Então eu quero colocar isso no povo também e te responsabilizar, né? Cada um tem que zelar pela sua salvação, zelar pelo seu bem-estar espiritual, né? Com Deus. O profeta começa dizendo assim, eu não vou ler tudo, peguei uns tópicos aqui assim, mas mesmo sendo os tópicos, não vamos terminar hoje, não tem como. Mas aqui no primeiro parágrafo ele diz assim, irmãos, esta noite temos convocado esta reunião com um propósito de conhecer como operar a igreja do Deus vivo. Esse foi o propósito desta reunião. Como operar a igreja do Deus vivo, da qual cremos ser parte. Você crê que você é parte desta igreja? Amém. Ora, amados, todos nós cremos, então vamos zelar, né? Zelar pelo que Deus tem feito por nós. Então ele continua dizendo no parágrafo 2, a primeira coisa que quero dizer é que em minhas viagens ao redor do mundo, até onde eu sei, este é um dos lugares mais espirituais, onde se sente o Espírito de Deus, mais que em nenhum outro lugar que eu conheça. Irmão Branham não estava dizendo isso como lisonja, mas eu creio que ele está falando com sinceridade. Tenho em mente outros 2 lugares que eram assim, mas já não se vêem esses lugares. Um deles se organizou e o outro sofreu uma queda. É mais fácil, né? É mais fácil cair, sofrer uma queda, é mais fácil se organizar, é mais fácil ir para um lado ou para o outro do que permanecer no centro. Porque a gente sempre está dizendo isso, que a nossa tendência humana é se acostumar com tudo e quando se acostuma, se acomoda. Ele continua no parágrafo 3. Assim que ontem me chamaram e me disseram que todos vocês desejavam serviço para fazerem estas perguntas concernentes a seus deveres na igreja. É para isso que estou aqui nesta noite, para pôr em ordem a igreja ou para dar-lhes as coisas que penso serem essenciais e que façam para que esta igreja continue. Amém. Irmãos, estou seguro
de que se dão conta, enquanto faço esta observação, de que este seja um lugar espiritual. Estou seguro que se dão conta, enquanto faço esta observação, de que este seja um lugar espiritual. Não é que seja um lugar maior do mundo, não é que tenhamos a melhor igreja que cante, e onde mais se clame e grite, ou onde mais se fala em línguas. Não é isso, mas é a qualidade do Espírito que opera aqui neste tabernáculo. Amém. Isso é o que importa. Não é a quantidade, mas é a qualidade. Por isso Jesus falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Até aqui quero agradecer-lhes e louvar ao irmão Neville e os irmãos administradores, diáconos e o superintendente da escola dominical e a todos, pelo que têm feito e por ajudarem a manter isto desta maneira. Desde que era menino, tem sido minha petição e desejo ver a igreja posta em ordem e preservá-la em ordem. Amém. Ver a igreja em ordem e preservá-la em ordem. Não é acostumar e acomodar e pronto. E bom dia, como vai? Papapá, papapá. E os nossos técnicos de som, olha, eles são os primeiros a falar aqui dentro do santuário que não é pouca coisa, não é? Fulano faz isso, aquilo, não. Bom, já comecei a puxar a orelha, né? Muito bem. Então, o profeta está agradecendo a todos, pastor, administradores, superintendentes de escola dominical, diáconos e todos, pelo bom serviço que têm prestado para manter a ordem, preservar a ordem na igreja. Então, eu faço das palavras do irmão Brana as minhas palavras. Quero agradecer a todos vocês que nos ajudam aqui, principalmente diácono. A gente só tem um diácono aqui. Então, aceita a minha gratidão. Eu sei que vocês têm feito tudo o que pode e da melhor maneira que sabem fazer. Agora, nós, como seres humanos, somos mesmo relaxados. Temos que dar a mão à palmatória, não é isso? Temos que sofrer, não é? Então, o profeta diz, quando eu estou errado, eu quero admitir que eu estou errado, não é? Ele falando, quando perguntaram do trabalho, que ficava muito prolongado, que tinha testemunho, que tinha oração, e que tinha hino, e que tinha mais aqui. Ele falou, eu quero considerar que eu sou o culpado de tudo isso. Aí ele prometeu até encurtar as mensagens, né? Apesar de estar fazendo gravação para mandar pelo mundo inteiro. E então ele disse que nós devemos encurtar a nossa mensagem. Acho que vou arranjar um reloginho e colocar aqui quando ele vencer o tempo, ele dá um sinal, porque tem dia que você está suspirado, rapaz, dá vontade de fazer uma vigília. É isso, verdade? Então, nos ajude, né? Muito bem, deixa eu ver para onde que eu vou aqui, porque eu fiz separei aqui uns parágrafos, né? Vamos agora para o parágrafo 9. Não posso ler tudo, né? Não tem como. Vamos ao parágrafo 9. E recordem-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. O profeta falando de sua pessoa. Deus espera ver que eu permaneça na palavra. Ele diz que o absoluto dele é a palavra, a Bíblia. Amém. Então, Deus espera ver que eu permaneça na palavra
E espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Vivam, né? Permaneçam vivendo a palavra, vem? E preserve o espiritual. Porque recordem, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. O diabo faz tudo para impedir o crescimento espiritual da igreja. Ele puxa para trás. Ao invés de progredir, ele quer que regride, né? Que diminua. Então, a expressão do profeta, vocês devem ser soldados. Vou botar aqui. Preserve o espiritual, porque recorde, toda a força das trevas do reino de Satanás se tornarão contra você à medida que que comece a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo, soldados treinados, não é? Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. E Satanás se meterá entre vocês e fará com que disputem mutuamente, se puder conseguir. Colocar um contra o outro e aí começa a peleja, a disputa, né? Para lá e para cá. Meu Deus do céu. Coisas que não deveriam existir, não é, no nosso meio, nas alturas dos acontecimentos, quero dizer, na hora em que nós estamos vivendo. Não podia existir essas coisas, mas é quando ele trabalha, ele entra e leva para lá, né? Ele quer fazer da mensagem uma coxa de retalho, como ele fez das denominações. Mas Deus conhece aqueles que são seus, não é? O apóstolo São Paulo diz, nisto está o selo de Deus, que ele conhece aqueles que são seus. E aqueles que são de Deus permanecerão. Amém. Guardados e protegidos. Vocês são irmãos, e esse é o inimigo. E aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde, quando o mundo está em trevas e todo o reino eclesiástico está metendo-se no concílio de igrejas. E muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado, proibido congregar aqui. Não admitimos mais. E daí? Que Deus nos ajude a aproveitar os nossos tempos, não é? Desfrutar as oportunidades que temos, porque virá um tempo, se Jesus demorar, que isso aqui será uma mera recordação. Todo o reino eclesiástico está metendo-se no concílio de igrejas. E muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um destes dias fecharão estas igrejas, se é que não aceitamos a marca da besta. E dependemos de permanecer fiéis a Deus, até que a morte nos liberte. Amém. E isso é o que intentamos fazer. Agora, desejo perguntar-lhes, se alguma vez estas coisas vêm à interrogação, mas será que o profeta ensinou assim? Será que ele deseja que faça assim? Uma pergunta, uma interrogação. O profeta lhes põe esta gravação aos membros desta igreja. Vem? Nos serviços ou nas reuniões de oração, antes de começar o serviço, ponha esta gravação.
E que a congregação aqui entenda que estes homens estão obrigados para com Deus, os diáconos e aqueles que mantêm a ordem da igreja e todos mais, eles estão obrigados a manter a ordem para com Deus. Eu vou estar aqui. E que a congregação aqui entenda que esses homens estão obrigados para com Deus, como seu juramento nesta igreja, para ajudar a preservar estes princípios bíblicos, né? Podes que esteja em desacordo com isso, e se te deixo dirigir, estarei em desacordo contigo. Temos que ter em alguma parte certa ordem onde haja um fundamento, e como melhor que sei, o estou dando sob o Espírito Santo, deixando que ele seja meu fundamento, e que esta gravação seja teu fundamento com respeito a estas coisas. Amém. Aí então ele vai responder a primeira pergunta, que nós vamos deixá-la, não temos necessidade dela agora. Vamos nós adiante, no parágrafo 77, vamos ao assunto que mais temos necessidade neste momento. É a pergunta de número 5, e a pergunta foi formulada assim. Irmão Brana, com respeito à ordem na igreja, tenho tratado de ir conforme a forma que entendemos as ordens dadas na dedicação da igreja nova. E ao fazê-lo assim, certamente os diáconos fazendo essa pergunta, né? E ao fazê-lo assim, alguns se têm aborrecido e se foram da igreja, e outros não prestam atenção. Fala, vai reclamar, vai corrigir, algum fica nervoso, vai embora. E o outro não dá nenhuma atenção, né? Quem sabe, ó. E outros não prestam atenção a nada que dizemos, especialmente os meninos. Temos falado aos pais com respeito aos filhos e eles não cuidam. Agora, temos entendido mal ou estamos levando a cabo na forma errada? E agradece ao profeta, obrigado. Agora, deixe-me responder isso à medida que sai. Com respeito à ordem da igreja, temos tratado de ir conforme a forma que temos entendido, dadas na dedicação da igreja nova. Agora, isso é correto. Estão fazendo bem. Agora, creio que isso deve ser os diáconos, porque está aqui mesmo no trabalho dos diáconos. Bem, e ao fazer assim, a miúde as pessoas se têm aborrecido conosco. O profeta diz, tem se aborrecido comigo também. E se aborrecerão com qualquer um. Há algo nessa pessoa que se aborrece. Não estão bem com Deus, porque o Espírito de Cristo se sujeita ao ensinamento de Cristo, a casa de Cristo, a ordem de Cristo. Vem? E qualquer homem, pessoa ou menino que se aborrece com um diácono piedoso, que lhe corrige, ou qualquer pai que se aborrece com o diácono, realmente queremos a todos que possamos conseguir nesta igreja. Mas se isso causa problema em algum outro lugar, há algo estranho fermentando-se, como costumávamos dizer. Essa pessoa
não está bem. E se eles se vão, se pode fazer uma coisa: deixe que se vão e ore por eles. Vem? Talvez alguns dos diáconos talvez alguns dos diáconos vão à igreja, ou alguma vez vão à casa e inteire-se, porque se foram. Bom, o profeta está recomendando o diácono ir até essa pessoa, ou aqui na igreja, ou vai na casa dele, e vai interrogá-lo, né? Informar dele: por que você foi embora, não voltou mais? Irmão Reginho, por que você foi embora e passou 10 anos para voltar, né? O filho, o pai e a mãe também, né? O que foi que aconteceu? O que foi que fizeram para você? Ficou aborrecido? O que foi? É o din-din, né, rapaz? Eita coisa. Todo mundo correndo atrás de uma coisa só também, né? Se fosse só metade do povo correndo atrás, tudo bem, mas todo mundo correndo atrás, né? Estou brincando, viu, irmão? Estou descontraindo um pouco, porque isso aqui cansa, rapaz. Ontem eu falei para os irmãos assim que ainda estou aguentando ficar em pé no púlpito, né? Mas as pernas quase não estão aguentando o peso do corpo. E o tar do óculos, você fala e certamente no falar ele embaça. Então, o diácono tem esse dever. Se, por exemplo, uma irmã viúva, não é? Faltou de vir ao culto, faltou 2, 3 cultos, e ele tem o dever de ir até a casa dela ou ligar para ela. Hoje tem facilidade, tem o telefone, tem o WhatsApp, né? O que está acontecendo? A senhora está doente? O que foi? A senhora não foi na igreja? Faltou em 2 cultos de ceia, 3, 4 cultos de ceia, e depois vem e toma a ceia e não fala nada, o que aconteceu, não aconteceu. Então é o dever do diácono cuidar das viúvas, dos órfãos, se falta alimento, o que está faltando, e acertar aquilo. Não é o pastor que tem que ir atrás disso. E o pastor não tem que estar dizendo: ô diácono, vai lá, vai ver o que está acontecendo com a irmã, ou com o irmão. É chato, né? O diácono não é empregado do pastor, não. O diácono trabalha para Jesus, para cuidar de suas ovelhas. Amém. Se eles se vão, se pode fazer uma coisa: deixe que se vão e ore por eles, bem? Talvez alguns dos diáconos vão à igreja, ou alguma vez vão à casa e inteire-se porque se foram. E lhes pergunte o que houve de mal, e logo trate de reconciliá-los, se pode. E se não pode, leve 2 ou 3 testemunhas que possam entender, e se não entendem, então se diz diante da igreja, se são membros daqui da igreja. Mas se não são membros da igreja, por certo que não são membros desta congregação, já que têm sido ensinados a obedecer, bem? Eles têm que escutar a nossa ordem aqui, porque esta é a ordem da igreja. Estas são as coisas que não nos agrada fazer, coisas que não me agrada fazer, porém que devem serem feitas. Que o Senhor Jesus nos ajude a manter estas coisas vivas em nosso coração. Encha o nosso coração com aquela gratidão, né? A gratidão que sentia Maria Madalena, né? Mulher, cadê os teus acusadores? Não quiseram te condenar? Eu também não te condeno. Voltes e não peques mais.
E o Simão fez aquela reunião de propósito, né? Vamos fazer um teste. Tem gente para tudo nesse mundo mesmo, né? E chegou lá, tratou Jesus daquela maneira humilhante, mas quando ela chegou, irmão Brando descreve isso aí, que ela foi entrando de mansinho, né? Ajoelhou aos pés de Jesus, começou a lavá-lo, né? Banhá-lo com lágrimas e enxugar com os cabelos. E foi mais um motivo para o Simão, dono da casa, razoar, né? Não falou nada não, mas não precisava de falar mesmo, né? Irmão Brana diz que aqueles fariseus não precisavam dizer que Jesus era o Beelzebul. Jesus conhecia o pensamento deles. Era só pensar naquilo. Muito bem. Então, Jesus alçou aquela parábola, né? A quem mais deles foi perdoado? Aquele que devia mais. Está vendo essa mulher? Eu cheguei, você não lavou meus pés, não me deu ósculo santo. E ela entrou aqui, não cessa de me banhar os pés com lágrimas, enxugar com os cabelos. Por isso eu te digo, teus muitos pecados estão perdoados. Aí o irmão Brana vem e diz, ela sabia de onde ela havia saído. Deus tem nos tirado, irmãos, do inferno. É verdade. Deus tem nos tirado do inferno e está nos levando para o céu. Devemos ser muito gratos. Devemos ser muito gratos. Um pouquinho mais adiante. Por favor, como podem os diáconos manter as pessoas no santuário? Antes, reticência. O irmão Brana pede que lhe ajudem a ler a pergunta e diz, manter as pessoas caladas antes e depois do serviço? Não é fácil, não é pouca coisa. A menos que cada um faça a sua parte, né? Lá na igreja onde foi o meu berço, né? Na fé, eles compravam, vendiam até animal dentro da igreja. Elas não têm ordem, não têm conhecimento, né? Meu Deus. Então a pergunta é, por favor, explique como podem os diáconos manter as pessoas no santuário antes e depois do serviço? Como podem os diáconos manter as pessoas dentro do santuário antes do serviço, antes que comece e mesmo depois que termine? O profeta diz muito bem, sugerirei isto, irmão. Agora aí há uma grande coisa. Deixa eu ver como é que está o relógio ali. Agora aí há uma grande coisa. Desejaríamos ter mais tempo para dedicá-lo, porque significa algo para nós. Vem? Agora, a igreja não é uma... Agora, segundo disse, os diáconos são os policiais da igreja. Aliás, aqui está escrito, os diáconos são a polícia da igreja. Porém, a igreja não é uma casa de reunião geral. A igreja não é uma casa de reunião geral para confraternidade, amizade e passatempo. A igreja é um santuário de Deus. Aqui vimos. Agora, se queremos nos cumprimentar, eu irei à tua casa e virás à minha, e vamos à casa um do outro e nos saudaremos. Não está correto brincar na igreja, falar e coisas semelhantes. Quando vimos aqui, eliminemos o assunto completo de nossa mente. Se viemos aqui,
reticência. A gente tem que pedir a Deus, ao entrar na igreja, na primeira oração que faremos, Senhor, me liberte de toda preocupação da vida terrestre lá de fora, todos os problemas, que por quem não tem problema? Todo mundo tem problema. De todos os problemas e negócios e tudo mais, Senhor, me liberte de tudo isso. Quero estar aqui assentado em lugares celestiais, não é? Para adorá-lo em espírito e em verdade, para receber as bênçãos do Senhor. E você fica aqui orando em espírito, lendo a sua Bíblia e concentrando-se em Deus, não é isso? Se preparando para receber as bênçãos do Senhor. Mas, então, irmão Brana diz, não está correto brincar na igreja, falar e coisas semelhantes. Quando vimos aqui, eliminemos o assunto completo da nossa mente. Se viemos aqui, reticência. Vejam como fazíamos anos atrás. A irmã Gertie, eu vou ler aqui da maneira que sei ler, né? Era pianista quando eu era o pastor aqui. Tinha que ser pastor, diácono, administrador e tudo mais que fosse. Vem? Porém, tinha que fazê-lo. Agora vocês não têm que fazê-lo nessa forma, vem? Porque tem homens para realizá-lo. Eu tinha cooperadores, o irmão Swart, e todos eles na porta, tinham livros amontoados na porta e assentados numa cadeira, e quando alguém entrava, lhes mostrava um lugar para guardar o casaco, ou lhes ajudavam a conseguir assentos, e lhes davam um inário e lhes pedia que estivessem em oração. Essa é a maneira educada, uma maneira gentia, que pelo menos deveria ser executada por todos nós. Às vezes as pessoas vêm, entram aí, fica um pouco e vai embora, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, né? E nem muito obrigado por ter vindo. É verdade, irmãos, nós faltamos com o nosso dever. Somos cristãos, um cristão tem o coração cheio de amor para amar a qualquer um, e principalmente quando a pessoa procura a porta da igreja, né? Então veja como faziam. Eles estavam assentados na cadeira, tinha um punhado de livros, certamente folhetos, alguma coisa assim, ou mensagem do profeta, né? E logo arranjavam um lugar para dependurar os casacos, chapéu, alguma coisa assim, arranjava assento para eles e diziam, olha, sente-se à vontade na casa de Deus, fique em oração. E a pessoa, por certo, pelo menos saía agradecida. Foi muito bem recebido, foi muito bem tratado. É como receber um irmão, uma família na casa da gente, não é isso? Você não vai chegar lá e... Meu Deus, ontem eu ouvi algo que fez-me doer o coração. Mas é assim, não é? Graças a Deus que temos sido ensinados pelo nosso Elias, pelo nosso profeta, que há 3 classes de crentes. Então ele diz que até mesmo no grupo de Jesus, né? Isso é para consolo, não é? Para consolo nosso. Disse que havia 3 classes de crentes até no grupo de Jesus. Lá havia Pedro, que era o crente genuíno, havia os 70, que eram os crentes incrédulos, não é isso? E o Judas, que era o fabricado. No grupo de Jesus e no nosso grupo. Então, essas coisas acontecem, né? Deixa eu continuar mais um pouquinho. Lhes dava um inário e lhes pedia que estivessem em oração.
Então todos permaneciam em seus assentos e oravam silenciosamente até o tempo de começar. Vem? E então, à hora de começar, se levantava a pianista, a irmã Gertie, e começava a música quando as pessoas se reuniam. Sugeria que a organista subisse com alguma música suave. Se ela não pode estar aqui, ponha uma gravação dela. E uma música suave e sacra. E se as pessoas começam a falar e a se comportarem dessa forma, que um dos diáconos vá ao microfone do púlpito e diga: psiu. Opa, mas não precisa tudo isso. Acho que basta só um psiu, não é? Se tem alguém cochichando, se tem alguém escrevendo um bilhete, opa, profeta que está mandando fazer isso, viu? Dessa maneira, diga: queremos que venham aqui ao tabernáculo para adorar. Agora a expressão, ao falar estas palavras, essa expressão conta muito, não é? Essa expressão conta muito. Eu não sirvo para ser diácono, não tenho a cara muito feia. Vai falar com a pessoa já pensa que eu estou brigando com ela. Meu Deus, eu não sei como é que vocês me suportam. Queremos que venham aqui ao tabernáculo para adorar. Não façam barulho. Escutem a música. Tome o assento e assente-se. Seja reverente. Vem. Ore e leia a Bíblia. Aqui no santuário é onde mora o Senhor e queremos que todos sejam reverentes e adorem. Não que estejam caminhando e falando antes do serviço. Reúna-te se tem vindo aqui para falar com o Senhor. Vem, ore em silêncio ou leia a Bíblia. Quando me dirigi à igreja de mármore de Norman Vincent, vocês têm ouvido dele. Visitei ao grande mestre de psicologia, vocês sabem, e entrei em sua igreja e pensava que gostaria que meu tabernáculo fizesse isso de novo. Aqueles diáconos se ponham na porta tão logo quanto você entra. Eles tinham seu papel de anotações da escola dominical e o toma e o escreve. Tinham que esvaziá-lo 3 vezes. Só cabia 400 ou 500. Vocês sabem, em Nova York, que é um lugar grande, e ele é um homem popular. E creio que ele tinha uma classe às 10 e outra às 11, e repetia o mesmo sermão, exatamente o mesmo serviço, o mesmo pedaço de papel. Porém, quando concluíam, creio que tinham exatamente 5 minutos para a igreja, ninguém podia entrar até... E saíam, e então os diáconos abriam, e entrava outra congregação, e tinha assentos de madeira, vocês sabem. Entras assim e assentas em bancos, abre a porta e vês que é uma antiguidade. Creio que a igreja tem estado aí por 200 anos. E nessa igreja podia ouvir cair um alfinete em qualquer lugar, que todos estavam em oração, pelo menos 30 minutos antes que soasse a primeira nota do órgão, o prelúdio. Veja, uma igreja com tanto de gente, 400, 500 pessoas, se derrubasse um alfinete, todo mundo escutava. Era um silêncio total.
Muito bom, né? E todos em oração. E pensava quão maravilhoso é. Então, quando o ministro, creio que tocava um prelúdio, como que por 3 ou 5 minutos, quão grande és, certamente quão grande és tu, Senhor, não é? Ou algo parecido. E quando tocavam, todos deixavam de orar e atendiam o prelúdio. Mudava da oração ao prelúdio, é isso aqui, mudava da oração ao prelúdio. E então, quando tocavam isso, o líder do coro dirigia o coro. Logo tinha um hino congregacional e o coro. E logo estavam prontos para a sua classe de escola dominical. Bem? E quando terminava, não corria outra coisa senão a oração divina. Todo o tempo. Para isso íamos ali. E eu creio que seria uma coisa boa se nossa igreja, apenas estou dizendo isso, ele abre parênteses para dizer, apenas estou dizendo isso. Se eles o faziam, façamos também. Amém. Se alguém faz algo, creio que seria uma boa coisa. Se há algo bom, façamos, bem? Só prossiga e pare ali. E se eles começam pela manhã ou algo parecido, como as pessoas visitando, apenas deixe que um dos diáconos ou alguém suba ali e diga: aqui no tabernáculo se tem feito uma regra. Eu não sei se eles o fazem, talvez o fazem, nunca ouvi. Vocês veem? Nunca estou aqui antes do serviço. E quando entram e começam a falar, bom, eu imagino que, como lá em Goiânia, né? O escritório do pastor, ainda que se alguém faz barulho lá no santuário, o pastor não escuta, né? A menos que seja por meio dos aparelhos de som, né? Muito bem, mas aqui, rapaz, se conversa lá na calçada, dependendo da conversa, me atrapalha aqui dentro. É verdade. E quando entram, começam a falar, ou alguém suba ali, psiu, isso dá um pouquinho de tempo à irmã que suba ali e comece a tocar o hino. Se não a tem, põe uma gravação, vem, ou a música de órgão e diga: agora há uma nova regra no tabernáculo. Quando entramos aqui, não devemos sussurrar ou falar, apenas adorar, vem? Agora, dentro de uns quantos minutos começará o serviço. Enquanto isso, leia a Bíblia ou incline sua cabeça e ore silenciosamente. E numas quantas vezes assim todos aprenderão, vem? Ouves alguém falando, pois se prossegue por um longo tempo, depois de um momento, chegas a um lugar onde alguém fala. Vês alguém falando e a ninguém mais. Veem vocês, agora bem, aproxime-se e diga-lhe, adore. Vê você, esta não é uma casa para falar, é uma casa de adoração, entendes? Creio ser o suficiente. Por favor, explique como deve ser considerado no santuário. Se isso é tudo, é certo? Assim é? Muito bem, aqui está a última. Irmão Brana, quando tivemos oportunidade ao princípio do serviço, tínhamos queixas. Está escrito bem pequeno, papelzinho, né, com letra bem pequena. Tínhamos queixas.
tivemos queixas, não é assim? Tivemos queixas ao princípio do serviço. Vejamos, temos hinos, testemunhos e oração, pedidos de oração, cânticos especiais, e talvez chegamos à mensagem às 11 horas ou depois. Porém, já não temos muito tempo para a palavra. Algumas pessoas se impacientam e se vão antes que termine. Por favor, explique quantas canções e a que hora começa a mensagem. Algumas vezes temos pedido de oração e termina num serviço de testemunho. Muitas coisas não parecem corretas a essa hora. Agora espero haver entendido isso. Billy trata de ajudar-me aqui. Se na gravação tem alguém numa reunião ou serviço atendendo ao que isto era, e Billy tratando de me ajudar a ler, porque está escrito bem pequeno e não podia entender. Entender a ideia geral. Se trata de quantos hinos se deve cantar antes que comece o serviço e a que hora deve começar o serviço. Agora, a primeira coisa que quero fazer aqui é uma confissão. E quando estou errado, creio admitir que estou. Bem? Aqui faço uma confissão, que sou líder disto, porque tem sido eu que tenho prolongado esses serviços e coisas. Isso é o que tem metido a igreja nesta rotina, bem? De fazê-lo assim. Porém, não deveria ser. E agora recordem, lhes estou falando a todos hoje, domingo à noite, e se o Senhor permitir, estou tratando de encurtar muitos de meus serviços de agora em diante. Ainda que tenha que ficar uma semana a mais, fazê-los de 30 a 40 minutos de duração no máximo para meus serviços. Vocês querem parar? Deixar para a próxima oportunidade? Eu já falei o meu tempo, né? E os irmãos estão cansados, viajaram à noite. Mas não vai dormir hoje de dia, não, né? Já que você já vai embora na metade da semana. Já que você vai embora na metade da semana, tem que ficar acordado dia e noite aí. Conversando com a mamãe, com o papai, né? Então, irmãos, aqui agora nós vamos concluir, é o assunto para mim o mais necessário. Então, nós vamos parar aqui e deixar para uma próxima oportunidade. Irmão Regis, vem cantar um hino aqui para espantar o sono. Senhor Deus, eu espero, bom Pai, que Teu Espírito Santo, que conhece o que há em cada coração, vivifique esses ensinamentos do Teu servo profeta, colocando a igreja em ordem, que isso seja vivificado em cada coração. Nós te pedimos porque sabemos que isso é para a melhora, isso é para manter o Senhor aqui entre nós. Quando entrar uma pessoa doente, ela saia daqui curada. Quando alguém tiver coragem de entrar no meio desse povinho simples, nesse lugar humilde, parecendo uma manjedoura, mas ao sair de volta por essa porta, eles tenham que dizer: eu vi algo ali que não encontrei em nenhum outro lugar. Deus está ali. Faça isso por nós, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.